Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 29. Os comandantes gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios serão nomeados por ato do governador entre os oficiais da ativa do último posto do quadro a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 15 desta lei e serão responsáveis, no âmbito da administração direta, perante os governadores das respectivas unidades federativas e territórios, pela administração e emprego da instituição. Parágrafo 1º. A escolha a que se refere o caput deste artigo deverá recair em oficial possuidor do curso de comando e Estado-Maior, sem, e o comandante-geral poderá permanecer, a critério do governador, nos termos da lei do ente federado, durante o governo da autoridade que o nomeou. Parágrafo 2º. O comandante-geral nomeado deverá apresentar, em até 60 dias da posse, plano de comando com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade, ajustado aos planos estratégicos da instituição, que contenha 1. Metas qualitativas e quantitativas de produtividade e de redução de índices de criminalidade. 2. Diagnóstico da necessidade de recursos humanos e materiais e medidas de otimização e de busca da eficiência. 3. Programas de capacitação do efetivo. 4. Planejamento das ações específicas direcionadas ao melhor exercício das atribuições do órgão. 5. Previsão de criação ou extinção de unidades policiais e de estrutura organizacional. Parágrafo 3º. Compete aos comandantes gerais indicar os nomes para a nomeação aos cargos que lhes são privativos, realizar a promoção das praças e apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais, nos termos da lei que estabelece as regras de promoção. Parágrafo 4º. Compete ao comandante-geral certificar o atendimento do direito ao porte de arma de seus militares, bem como as hipóteses excepcionais de suspensão e cassação de porte de arma. Parágrafo 5º. O comandante-geral deverá assegurar a divulgação pública de relatório anual sobre 1. Representações recebidas e apuradas contra membros da instituição, o tipo de procedimento apuratório e as sanções aplicadas. 2. Número de ocorrências policiais atendidas, por tipo. 3. Letalidade e vitimização de policiais. 4. Letalidade e vitimização de civis. 5. Orçamento previsto e executado. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 30. O comandante-geral da Polícia Militar deverá regulamentar e estabelecer protocolos operacionais com vistas a apoiar o militar em suas atividades. Parágrafo único. Os protocolos operacionais referidos no caput deste artigo deverão 1. Incluir as situações em que as unidades policiais militares poderão ser empregadas, a cadeia de comando e as responsabilidades dos comandantes e supervisores. 2. Serem encaminhados aos Conselhos Estaduais de Segurança Pública e Defesa Social previstos na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. 3. Ser atualizados e corrigidos periodicamente para o aperfeiçoamento da atividade policial militar e a melhoria das relações da instituição com o público. Artigo 31. Para todos os efeitos legais, consideram-se equivalentes os cursos existentes na instituição na data de publicação desta lei. Artigo 32. A remuneração dos militares do Distrito Federal, dos territórios, do ex-Distrito Federal e dos ex-territórios será estabelecida em lei federal. Artigo 33. No cumprimento de sua missão constitucional, ressalvadas as atividades sigilosas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios atuarão de forma ostensiva, visivelmente identificados por meio de uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios autorizados em lei. Artigo 34. O Poder Executivo Federal editará decreto com a definição de parâmetros mínimos para 1. Insígnias dos postos dos oficiais. 2. Divisas das graduações das praças. 3. Coloração e tonalidade das peças básicas de fardamento. 4. Carteira de identidade militar.
5. Padrão e cor básica das viaturas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6. Núcleo comum curricular mínimo para os cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento, que conterá as disciplinas de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, entre outras. Parágrafo único. O decreto de que trata o caput deste artigo não estabelecerá prazo para adoção da padronização, respeitada a autonomia administrativa e orçamentária do ente federado, bem como deverá preservar as fartas e as cores históricas das viaturas das instituições. Artigo 35. É assegurada a exclusividade da utilização das consagradas denominações Brigada Militar e Força Pública para a Polícia Militar e Bombeiros Militares e Corpo de Bombeiros para o Corpo de Bombeiros Militar. Parágrafo 1º. São instituídas as datas comemorativas nacionais de 21 de abril para as polícias militares e de 2 de julho para os corpos de bombeiros militares, facultada a definição de datas comemorativas estaduais com base na história e tradição de cada corporação. Parágrafo 2º. É vedado, sob pena de responsabilização administrativa e judicial, o uso dos uniformes, símbolos e cores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios por qualquer instituição, pública ou privada, ou por pessoa física. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, defesa civil, segurança contra incêndio, prevenção e combate a incêndio, pânico e emergência, busca, salvamento e resgate e polícia judiciária militar, bem como outras definições pertinentes, serão regulamentadas em ato do Poder Executivo Federal, em razão das atividades dos órgãos e instituições, respeitadas as competências constitucionais e a auto-organização dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Artigo 37. São instituídos o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Polícia Militar, CNCGPM, e o Conselho Nacional de Comandantes Gerais de Bombeiros Militares, CNCGBM, de natureza oficial, integrados por todos os comandantes gerais. Parágrafo único. O Poder Executivo editará decreto para estabelecer a estrutura, a competência e o funcionamento dos conselhos referidos no caput deste artigo. Artigo 38. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios devem promover instâncias de participação social, bem como nomear os representantes a que façam jus no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, a fim de garantir espaço de diálogo com a sociedade, de modo a fomentar a participação cidadã no processo decisório e a melhoria na gestão de políticas públicas na área de segurança. Parágrafo único. No Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, o representante da instituição militar deverá: 1. Divulgar todas as informações solicitadas, ressalvadas as exceções relativas a sigilo previstas em lei, de forma a permitir que sejam feitas propostas de políticas e ações para modernizar as relações de trabalho, a carreira, a gestão de pessoas e os modelos de atuação da instituição. 2. Apresentar procedimentos e protocolos empregados pela instituição, de forma a permitir maior transparência quanto ao trabalho realizado e a possibilitar o recebimento de considerações que foquem na melhoria dos procedimentos e protocolos e da relação entre a instituição e a comunidade. 3. Apresentar o relatório anual. 4. Pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos em sua área de competência. Artigo 39. A adoção do requisito de escolaridade para ingresso na instituição militar será processada no prazo de até 6 anos a contar da publicação desta lei. Parágrafo único.
Na forma da legislação de ensino do ente federado, a instituição poderá optar por formar um militar do Estado e do Distrito Federal em curso de formação de educação superior com equivalência àqueles definidos no artigo 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, concedendo-lhe o requisito para ingresso previsto no inciso 9 do caput do artigo 13 desta lei, ensino superior, e no artigo 15 desta lei, bacharel em Direito ou em Ciências Policiais. Artigo 40. Vetado. Artigo 41. Vetado. Artigo 42. A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. 9. Uso comedido e proporcional da força pelos agentes da segurança pública, pautado nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário. NR. Artigo 4º-A. A lei do ente federado deverá conter como critério para ingresso na instituição ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção. Parágrafo único. Além dos exames do caput deste artigo, o regulamento desta lei estabelecerá as regras do exame toxicológico aleatório. Artigo 43. Revogam-se os seguintes dispositivos do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. 1. Artigos 1º e 2º. 2. Alíneas D do caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 3º. 3. Artigos 4 a 17. 4. Artigos 21 a 23. 5. Artigos 25 a 28. Artigo 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de dezembro de 2023. 202 da Independência e 135 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. José Múcio Monteiro Filho. Antônio Valdez Góes da Silva. Silvio Luiz de Almeida. Fernando Haddad. Esther Dweck. Aniele Francisco da Silva. Flávio Dino de Castro e Costa. Aparecida Gonçalves. Simone Nassar Tebet. Flávio José Román. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 13 de dezembro de 2023.